Que programa tá. Desculpa, Vinícius, desculpa por não ter avisado no começo. Então, dando início a esse colóquio, né, a esse grupo de trabalho, gostaria de cumprimentar a todos a organização do evento, ao professor Fábio Veiga pela organização, e desde já eu me apresento, sou o professor Cildo Giolo Júnior, sou professor vinculado ao mestrado da Faculdade de Direito de Franca, onde eu resido, mas também sou professor titular da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é minha vizinha aqui, estou na divisa, e cumprimento todos vocês. Eu vou colocar aqui no chat meus contatos, mesmo porque eu vou passando a cada um, né? Se tiverem interesse, eu vou passar alguns comentários sobre os artigos, né, indicando alguns autores que possam colaborar. De início, eu passo então a palavra a Murilo César de Mello Brandão Filho para suas considerações. Eu gostaria que você fizesse uma pequena apresentação de si, né, a que programa está vinculado, e então iniciar seu trabalho. Fique à vontade, você tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Gildo. Eu sou Murilo Brandão, sou especialista, mestre, doutorando pela Universidade de Salamanca. Atuo há mais de 24 anos na Advocacia Geral da União, como procurador federal, e atualmente eu sou coordenador de inteligência e estratégia de cobrança e recuperação de créditos e ativos públicos. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Então vamos lá. Quero fazer uma saudação, uma breve saudação especial ao programa de doutoramento da Universidade de Salamanca, na pessoa da professora e minha orientadora, professora Rosa Maria Alfonso Galan, a toda a equipe do Iberuju, pela organização do evento, na pessoa do professor Fábio Veiga, às universidades que nos recepcionam, Milão e Parma, ao coordenador desse painel e a todos os colegas pesquisadores e os demais ouvintes. Pois bem, eu vou apresentar o meu artigo científico, ele é parte da minha pesquisa de doutoramento e discute a inteligência artificial na fiscalização tributária brasileira, focada no período 2020 a 2025. Sempre é bom lembrar que o ChatGPT foi lançado comercialmente em 30 de novembro de 2022 e esse é considerado por muitos o marco inicial da era da inteligência artificial, dos LLMs, né, da linguagem natural. A minha pesquisa examina a implementação de IA pela Receita Federal do Brasil e foca numa tensão gritante que existe entre a busca de eficiência arrecadatória, de um lado, e do outro, a preservação de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, dos contribuintes. O argumento central é que, embora a tecnologia ajude a combater a sonegação, o uso desses algoritmos, que são, na maioria das vezes, opacos, e o monitoramento em massa das pessoas pode violar o nosso postulado, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e também a ampla defesa e devido processo legal. Para mitigar esses riscos, a nossa pesquisa propõe um modelo, um framework de atuação pela Receita Federal que eu batizei de IA fiscal constitucionalmente orientada, que exige transparência, fiscalização humana e mecanismos de prestação de contas. A nossa pesquisa enfatiza que a inovação digital deve servir, sim, como instrumento de justiça fiscal, de aperfeiçoamento do Estado, mas necessariamente ela deve respeitar limites. Quais são esses limites? Limites constitucionais, como o mínimo existencial e a privacidade. Esse fenômeno não é só está acontecendo no Brasil, a gente está tendo uma explosão de uso de tecnologia em todos os países, mas infelizmente a gente não vê, na mesma intensidade que a tecnologia é implementada, é, a expansão do arcabouço de proteção dos cidadãos. A gente tem aqui no Brasil leis esparsas, como a Lei Geral de Proteção de Dados, existe um projeto de lei sendo discutido no Congresso Nacional para regulamentar a inteligência artificial. Muito recentemente, a gente teve a sanção e publicação do Código de Defesa dos Contribuintes, mas ainda falta algo que integre tudo isso e que saia um pouco da retórica e entre no mundo da efetividade em termos de proteção do cidadão. Então, o cenário é esse: a gente vive numa transformação digital profunda, acelerada e radical, onde o fisco utiliza das mais diversas ferramentas, né, não só de inteligência artificial, mas Big Data,
computação em nuvem e automações diversas. E ele tenta, de todas as formas, aumentar a arrecadação para tentar diminuir o que a gente chama de tax gap, que é a evasão fiscal. É, obviamente que dentro do direito a gente luta muito para ter a implementação de justiça fiscal. Existem diversos sistemas hoje já em operação no Brasil, e a gente acabou de criar semana passada talvez o maior sistema escriturário do mundo, que vai interligar os novos impostos, né, o IBS e o CBS da reforma tributária. Dizem que esse sistema ele está capacitado para ter algo em torno de 200 milhões de transações dia, mas a gente também não vê discussões profundas sobre a proteção do cidadão, dos contribuintes dentro desse sistema. Nós já não estamos mais naquela fase de auditoria reativa, onde o fisco olha para cada CPF, CNPJ em busca de informações, mas já estamos na fase de auditoria preditiva. Então, todas as nossas transações comerciais, tributárias, econômicas, de uma forma geral, estão sendo monitoradas e os cruzamentos de dados estão fazendo verdadeiros perfis de vida, né? Como é que é o nosso perfil de consumo e de recolhimento fiscal. Uma pergunta se impõe. Estamos construindo um sistema de justiça fiscal mais preciso ou não? Isso é só uma casca, uma imagem. Na verdade, a gente tem um panóptico digital que corrói completamente a dignidade humana. Nós somos contribuintes ou somos seres humanos protegidos com direitos e garantias fundamentais? O equilíbrio disso é um desafio não só para o Brasil, mas para todo mundo. Então, o estudo ele questiona se estamos construindo esse sistema de justiça baseado em justiça fiscal, ou simplesmente é uma sanha, um leviatã arrecadatório que procura brechas nas mais nuances diversas para arrecadar. O ecossistema do fisco ele passa a ser cada vez mais complexo e eu tenho dúvidas, pessoalmente, se os próprios auditores fiscais conseguem explicar a lógica que está por trás de tudo isso, porque algoritmos de machine learning identificam anomalias com muita precisão, precisão cirúrgica, mas não conseguem explicar com tanta eficiência a forma como ele conseguiu identificar isso. Então, existem riscos aí de opacidade, de enviesamento e de uma vigilância desmedida. O Estado precisa sim monitorar as operações fiscais, mas isso tudo é feito dentro de limites deve ser dentro de limites muito transparentes e passíveis de auditoria. A gente não quer uma máquina desenfreada, descontrolada e que funcione ao arrepio do sistema de justiça. Então, os cinco argumentos centrais, já me conduzindo para finalizar e respeitar o tempo, são, primeiro, transformação para uma fiscalização preditiva e onipresente. A gente está vivendo já isso, mas não tem a lucidez ou compreende os detalhes, como é que o fisco está implementando isso. Segundo, é, é aceitar que existe essa tensão dialética entre eficiência algorítmica e transformação digital de um lado e do outro, uma certa erosão, uma fragilização das garantias fundamentais, e a partir dessa compreensão e assimilação, construir e estruturar alternativas. E isso precisa ser feito dentro da academia. Aqui é o ambiente propício para. Não há limites, né? Não há milindres no ambiente acadêmico. Então, nós precisamos escrutinar, interrogar e construir soluções possíveis para a gente ter um Estado fiscal, mas um Estado fiscal dentro de um Estado democrático de direito. O terceiro argumento é a realidade dos riscos de opacidade, as chamadas caixas pretas e vieses algorítmicos. Precisa ter toda uma construção de transparência e de fiscalização e de auditoria por controle externo dessa atuação da Receita Federal e agora também do Comitê Gestor do IBS e do CBS. Afinal de contas, é o Estado que está atuando e o cidadão ele deve exigir que o Estado seja contido, porque o limite máximo é a dignidade humana. Então, esse limite é intransponível e é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. E o quinto e o último é o modelo que a gente está propondo, a proposta de uma IA fiscal constitucionalmente orientada, onde a gente tem o princípio da explicação da IA, acima de tudo, e que existe a supervisão efetiva de humanos, uma supervisão de carne e osso. Então, o artigo ele aborda diversas coisas interessantes, é um tema da hora, né? A transformação digital ela está só iniciando e precisamos nos debruçar cada vez mais em termos desse tema.
Eu agradeço a presença de todos e me coloco à disposição. Também vou colocar meus contatos no chat, se alguém tiver interesse nesse tema ou quiser compartilhar pensamentos, ideias, referencial teórico, eu estou à disposição. Muito obrigado, professor, e restituo a palavra à coordenação do painel. O professor Cildo está presente. Deixa eu ver aqui. A conexão do professor Cildo caiu novamente. Murilo, parabéns pela sua apresentação. Um assunto muito interessante, atual. Eu passo a palavra agora, até o professor restabelecer aqui a conexão dele. Vou passar a palavra para a Dora Ribas Azevedo Fagundes. Ela se encontra? Me parece que não. Vamos para Walter Gustavo da Silva Lemos. Se encontra? Vejo o Walter aqui, ele está ouvindo, será? Oi, Ô, Walter, tudo bem? Boa tarde. boa tarde. A Walter, o ideia é professor falar Cildo, sobre. me perdoe, o professor Cildo, ele está caindo a conexão dele. De toda forma, a gente vai dar seguimento aqui aos trabalhos, tá bom? Você pode, eu só vou ler aqui o seu trabalho, ó. A urgência de uma hermenêutica verde para o direito do meio ambiente. Perfeito? Você quer fazer algum compartilhamento de Sim, sim. material? Perfeito, pode Não, fazer, não, viu? Não? Pode dar início, não, não. por favor. Muito obrigado, uma boa tarde. Meu nome é Walter Gustavo Lemos, sou professor do SMAT, Instituto Superior Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, da cidade de Portimão, em Portugal. Professor na área de Direito do Ambiente, e por isso as discussões no campo ambiental. Embora seja professor aqui em Portugal, minha formação é no Brasil, minha graduação na Universidade Federal de Goiás, mestrado na PUC do Rio Grande do Sul e meu doutoramento pela Unesa do Rio de Janeiro, e pós-doutorado, no estágio pós-doutoral pela Universidade de Salamanca, também tratando sobre as questões de direito do ambiente e direitos humanos. E a ideia aqui é estabelecer a discussão sobre a urgência de uma hermenêutica verde para o direito do ambiente. Tratar, então, a questão de que o marco de um elemento um princípio de desenvolvimento sustentável não pode ser meramente visto como a compreensão de um conceito vago para esta aplicação, né, para o direito. Por isso, a necessidade de compreendê-lo exatamente a partir de sua dimensão ecológica, econômica, social e cultural e de ponderação de interesses. Ou seja, a ideia de utilizá-lo a partir de uma operacionalização de um trato ecológico, que incorpora, portanto, conhecimentos técnicos e de aplicabilidade da ideia de precaução, ético-antropológico, que reconhece, então, a ideia da construção de uma equidade intergeracional e de valores intrínsecos estabelecidos à natureza, e sistemático integrador, de forma que a leitura deste acaba é uma forma de promover uma leitura coerente de todo o ordenamento jurídico em favor de uma proteção ambiental, quer estejamos olhando para a norma jurídica ambiental brasileira ou quer estejamos promovendo o trato da norma jurídica do direito internacional ambiental. E para isso, é claro que é sempre necessário verificar se dentro do arcabouço e do ato a ser tratado
se estabeleceu efetivamente o cumprimento de um elemento democrático participativo, ou seja, se houve a transparência na produção daquela norma ou na sua aplicabilidade, e também a valorização dos mais diversos saberes aplicados àquela realidade e na para aquela sociedade ao qual se busca a construção de uma decisão. E, por último, né, a ideia de que, então, este é um pilar para uma ponderação verde de uma sustentabilidade, da sustentabilidade como um parâmetro para a resolução de conflitos. Portanto, a ideia aqui é de compreender o o elemento tratado, não é? A partir não somente de um elemento eh, meramente tratado principiologicamente, mas na sua aplicabilidade dentro de uma raiz, dentro de um olhar, não é? Aqui hermenêutico, como uma lente, né? Para o olhar dentro dessa perspectiva de interpretação. Portanto, as interpretações que possam ser realizadas ao tratar do direito do ambiente devam sempre ter em pauta como pilar básico a ideia de uma sustentabilidade ecológica, social, econômica, não é? E que seja integrada e que atenda os interesses das futuras gerações. Ah, é de se verificar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já vem realizando um trato deste tipo de tema eh, ao aplicar efetivamente a utilização do princípio, não somente a partir de uma ideia valorativa e meramente moralizante, otimizante do direito, mas sim eh, como um marco hermenêutico bastante importante, eh, e já se verifica isso em algumas decisões que tratam das questões ambientais. Por último, um grande marco em tal sentido foi a decisão estabelecida pelo Tribunal Internacional de Justiça, a Corte de Haia, em julgamento de um parecer estabelecido pedido pela Assembleia Geral da ONU, e que então em julho de 2025 se apresentou aqui o julgamento com relação à questão da responsabilidade dos estados em face da crise climática. E o marco hermenêutico estabelecido exatamente foi de utilização do princípio de sustentabilidade como um meio de compreender o direito ali tratado e ponderar os valores a fim de chegar ao seu resultado, que no caso é que os estados efetivamente são responsáveis pela construção de políticas públicas para combater as mudanças climáticas e, portanto, as mudanças climáticas que ocorrem em escala global são de sua responsabilidade. Então, a ideia é chamar a atenção exatamente de deixar esse elemento, o princípio do desenvolvimento sustentável, como um mero princípio, muitas vezes coadjuvante, para trazê-lo na centralidade da compreensão hermenêutica do direito ambiental, para que, a partir disso, podemos tê-lo e interpretar as normas de direito internacional, de direito ambiental, a partir da luz de tal princípio. A ideia, ora tratada, é mais ou menos nesse sentido, e que, portanto, em face do meu parco tempo, né, devolvo a palavra para a mesa e era as minhas considerações. Obrigado.
O Wagner, parabéns pela sua apresentação. O professor Sildo está entrando nesse momento. Vou aguardar aqui a estabilização aqui da voz e da imagem dele. Só o microfone continua mudo. Professor, só precisa ativar o microfone aí. Maravilha. Uma boa tarde a todos. Me desculpem pelos problemas técnicos aqui. No meu computador deu um problema agora há pouco. Eu não consegui eh, estabilizar, ele ficava reiniciando, enfim. Bom, eu liguei o notebook e estou de volta. Então, me perdoem, eu saliento aos colegas eu li todos os trabalhos, eu fiz todos os comentários, eu queria ouvi-los e, infelizmente acabou pecando, mas não foi culpa minha. Bom, dando continuidade, Vinícius, quem é o próximo? Professor, então, o expositor Murilo já fez, a Dora Sim. ou Dora não se encontra, o professor Walter já explanou, a gente vai agora para Elizabeth Santos. Que bom, mas eu Olá, vou boa comentar tarde. Boa o trabalho. tarde. Boa tarde. Queria, antes de mais, antes de iniciar a minha apresentação, agradecer mais uma vez esta oportunidade e cumprimentar os presentes, nomeadamente o morador e o Sr. Vinícius da Iberojur. Eu sou da escola, estou vinculada à STG, à Escola Superior de Tecnologia, e Instituto Politécnico de Leiria, sou doutorada pela Universidade do Minho. Eh, Estou na área, mais na área do direito de trabalho, direito da segurança e saúde no trabalho, portanto, é a minha área de investigação, agora ligado muito à parte digital, portanto, e o tema que eu trago é precisamente aliado às plataformas digitais e à precariedade laboral. Eu não sei se posso partilhar, é-me permitido partilhar aqui a apresentação. Não sei se estão a ver corretamente a apresentação. Então, ok, obrigado. Sim, está perfeito, professora. Pronto, eu não vou, para não perder muito tempo aqui nas notas introdutórias, porque é precisamente a divisão do meu artigo. Eu começo por fazer uma investigação, uma pesquisa, que é quase um estudo jurídico-dogmático, de uma forma sumária, naturalmente, através de uma revisão bibliográfica, incluindo aqui alguma doutrina e alguns artigos científicos que abordam este tema, e também fiz uma análise sumária da legislação e da nossa jurisprudência nacional e de alguns instrumentos normativos e técnicos neste âmbito. Frisando aqui também a importância, e na mesma linha, dos ODS, que todos nós já conhecemos e que investigamos também neste âmbito. Ora bem, a grande problema aqui, e falando num problema já antigo, todos nós conhecemos, porque não é um fenómeno novo em Portugal, nem na doutrina, que é a precariedade laboral. Só que antes a precariedade era efetivamente ligada aos contratos a termo, os ditos contratos a prazo, ao trabalho temporário, e agora mudamos o fenómeno para outra vertente, que é a precariedade digital, aliada aqui, mediada por plataformas digitais neste meu estudo, que fragmentam horários, individualizam riscos, dificultam cada vez mais quem é a identificação e a percepção de quem é, na realidade, a entidade empregadora nesta relação. Da análise doutrinal que tive a ocasião de fazer, este fenómeno revela-se em dois parâmetros. Por um lado, na precariedade aliada à desregulação do vínculo contratual, centrado nos contratos muito temporários, e no fundo a dificuldade que há em delimitar o que é subordinação nesta relação, e também como um fenómeno multidimensional aliada à instabilidade, à insuficiência, à insegurança na carreira e à perda de alguns direitos sociais. E a partir daqui, então, eu desenvolvi aqui duas temáticas em estudo. A primeira foi ligada à questão da necessidade de limitar quem é o empregador nesta relação.
Chamando aqui a atenção que o nosso direito português, em termos de resposta, isto foi um estudo muito tratado, sofreu um amplo debate nacional, com várias posições críticas, que é e foi tratado através da publicação da Lei 45, que é a famosa Lei Uber, e que não nos trouxe uma grande resposta. E porquê? Porque na realidade só tratava a situação das plataformas aliada aos veículos descaracterizados, os chamados TVDs. Portanto, deixou-nos aqui na dúvida como é que iríamos regular esta relação. Depois, mais tarde, efetivamente, houve aqui um passo decisivo com a Agenda de Trabalho Digno, que é a introdução e o aditamento ao nosso Código de Trabalho do artigo 12A, que foi também bastante tratado na doutrina, que bastaria, pelo menos, provar alguns indícios daqueles que estão enunciados atualmente no artigo 12A, para ser fácil identificar. Mas, na realidade, não é essa a prática que nos trouxe-nos também alguma complexidade no entendimento do que é que estamos perante uma relação de trabalho subordinado ou autónoma. Portanto, não precisa, portanto, não nos dá regras precisas relativamente ao recurso, por exemplo, aos algoritmos, a um sistema de gestão algorítmicos. Não nos define como é que se faz esta supervisão, não é? A substituição da máquina, da supervisão humana pela supervisão digital. Portanto, de certa forma, parece-me a mim que ameaça aqui alguns direitos dos trabalhadores, porque os riscos serem tomadas decisões com base em algoritmos enviesados, imperceptíveis, opacos, e a impossibilidade dos próprios trabalhadores ou prestadores perceberem que as decisões que são tomadas são verdadeiramente decisões arbitrárias e pouco transparentes, portanto, porque não conhecem os critérios que são tidos em consideração na sua base. A jurisprudência laboral tem vindo a confirmar que a emissão dos recibos verdes não afasta de toda a presunção dos contratos de trabalho. E a atuação, através da forma contínua, sujeita a horários definidos, perfeitamente definidos, cujas ferramentas ou os equipamentos até são fornecidos pelas entidades, na realidade revelam uma dependência económica e do qual tem vindo a caracterizar essa relação como um contrato de trabalho sem termo. Recentemente, em 2005, houve decisões do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal que reforçam esta relação jurídica subordinada, nomeadamente estafetas da Globo e da Uber Eats, que vai declarar que foram cumpridos ali um conjunto de requisitos em termos de laboralidade e que identificam uma relação de trabalho subordinada. Ora bem, isto revela o quê? Revela que há necessidade de uniformizar a legislação e atualizar a breve trecho a nossa legislação nacional. Por outro lado, levanta-se aqui uma outra questão. Ao nível da nossa segurança social, da sustentabilidade, e que muito se tem falado, da sustentabilidade da segurança social, aliada aqui, e eu próprio já escrevi nesse âmbito, mas mais no âmbito da máquina, mas temos que pensar no seguinte, é que cada vez mais o recurso tende a ir para a parte, para o trabalho autónomo e não tanto para o trabalho subordinado. Ora, se o nosso sistema tripartido sobrevive das contribuições, das cotizações dos trabalhadores e dos empregadores, salvo algumas exceções, coloca-se aqui a questão que pode haver uma erosão da própria base contributiva. Porquê? Porque se gera contribuições descontínuas, contribuições baixas, rendimentos instáveis, e que de certa forma pode comprometer a sua capacidade contributiva, porque sabemos que muitas vezes está aliado também a atividades paralelas, é o que temos na prática constatado. Ora bem, isto levanta aqui e agrava a sustentabilidade financeira de um sistema público de repartição que caracteriza o nosso sistema, o nosso modelo de segurança social atualmente.
O problema central que se liga aqui também é, olhando e daquilo que constatei numa análise do regime atual contributivo, do nosso regime, ele baseia-se muito nesta dicotomia entre o trabalhador subordinado e o independente. Não te contempla verdadeiramente a realidade híbrida dos trabalhadores, das plataformas digitais, porque nós temos trabalhadores com múltiplas fontes de rendimento que não que deixam de estar protegidos, porque são pequenas fontes de rendimento, mas que dependem funcionalmente e economicamente das plataformas. Portanto, e o nosso código não resolve esta lacuna. Portanto, tem uma lacuna. Portanto, esses trabalhadores ficam aqui numa zona cinzenta, porque também não estão protegidos pelo Código de Trabalho, porque verdadeiramente não conseguimos provar esta autonomia de todo. Então, e quando estamos a pensar aqui no Código de Trabalho, passará nos seus direitos fundamentais, partindo aqui, por exemplo, dos acidentes de trabalho, do direito a férias, das compensações, de um salário mínimo, não é? Garantido, um rendimento mínimo, que não é assegurado a este tipo de trabalhador. Portanto, tendencialmente. Eu compreendo que tendencialmente os trabalhadores preferem trabalhar desta forma, nestas zonas precárias, mas porque a massa salarial muitas vezes é superior, porque nos permite conciliar a nossa vida pessoal com a vida profissional, mas na realidade vai estar aqui em causa uma estrutura normativa que tem que ser atualizada. A própria a diretiva europeia, agora já num sentido horizonte europeu, num caminho a seguir, a diretiva europeia que se prevê um prazo de transposição até 2 de dezembro de 2026, 2024, 2831, vem claramente definir aqui alguns critérios objetivos, quer para concretizar esta relação e esta diferença entre o que é trabalho subordinado e o trabalho autónomo, os deveres de transparência algorítmica e vem definir o que é que são verdadeiramente decisões digitais arbitrárias em substituição da supervisão humana. Prevê-se aqui que o direito português se aproxime desta realidade para sanar estas lacunas e reforçar a proteção destes trabalhadores. Na realidade, o trabalho desenvolvido nas plataformas identificam algumas tendências de precarização, parece-me a mim, fragilizam a aptidão do Estado no seu poder, na sua competência, promove, porque tem que promover uma proteção universal e adequada, apesar de ter havido, ao longo do tempo, desde o 25 de Abril, temos conquistado alguns instrumentos normativos, parece-me que ainda há e prevalecem lacunas normativas, quer a nível da presunção de laboralidade. É necessário reforçar o artigo 12A, é necessário reforçar o artigo 12 do Código de Trabalho, é necessário regular, como um colega já teve a oportunidade aqui, um participante, a regular esta caixa negra em termos de aplicação e utilização do sistema de gestão digital, portanto. É necessário reforçar os direitos dos trabalhadores a nível dos direitos coletivos e é necessário reforçar o próprio regime contributivo atualmente em vigor. Para terminar, e também para não me alongar, que espero não ter já excedido, mas é mesmo para terminar, uma proposta de intervenção. Considera-se que o atual sistema legal não responde adequadamente à realidade híbrida das plataformas digitais, o que pode contribuir verdadeiramente para que perda de receita para o nosso sistema de segurança social e, consequentemente, a violação de alguns direitos e ausência de proteção social. O que se impõe aqui é um reforço normativo, quer ao nível do Código de Trabalho, quer ao nível da Lei de Bases da Segurança Social, quer ao nível do Código Contributivo, quer a criação aqui, provavelmente, um regime contributivo intermédio, alternativo, que possa adaptar-se aqui às presunções, ao regime híbrido que as plataformas digitais apresentam atualmente e aproximando-se das tendências europeias. Deixo à consideração algumas referências bibliográficas.
terminando aqui com uma frase que a tutela dos direitos dos trabalhadores e a sustentabilidade do nosso Estado de Previdência exige verdadeiramente uma adaptação corajosa e estrutural do nosso quadro legal, mas também social. Obrigada pela atenção dispensada, ficando ao vosso dispor para qualquer eventual dúvida que ainda permaneça. Obrigada. Espero não ter cedido. Não, de forma nenhuma, professora. Ok, Muito obrigada. obrigado. Ficamos aqui engrandecidos com a sua participação e com a riqueza do trabalho também. Já, já faço alguns comentários sobre o seu trabalho junto com os demais, ok? Ah, dando então continuidade a Maria Lúcia Benhame, e Laura Castelhano. ah, Só um instantinho, isso. A Universidade Aberta de Catalunha e a Universidade Católica Portuguesa vão falar sobre a ética e compliance nas relações laborais e empresariais, o combate ao assédio e comportamentos hostis no Brasil. Sejam bem-vindas e boa sorte aí na apresentação. Obrigada, professor. Obrigada à mesa, ao convite. Professora Maria Lúcia, que está aqui comigo. Vou começar me apresentando. Então, eu sou psicóloga, mestrado e doutorado em psicologia. Sou professora da Católica São Paulo e agora num pós-doutoramento na Católica Portuguesa. Aí, professora Maria Lúcia, se apresente. Ah, bom, eu e a Laura, a gente já fez alguns trabalhos juntas, justamente juntando essa parte da psicologia social e psicologia organizacional com a área de direito do trabalho e sindical que eu atuo. Eu sou advogada há 38 anos, atuando na área trabalhista e sindical, inclusive com negociações. Faço parte de um grupo de estudos da PUC do Rio Grande do Sul e estou finalizando o mestrado na Universidade Aberta da Catalunha em Direitos Humanos e Globalização. E o trabalho da gente é novamente para unir essas duas áreas que a gente acha muito importante para as relações humanas e relações de trabalho. Muito bem. E a proposta, então, do artigo, ele começa com três bases conceituais que a gente considera que sejam importantes como diretrizes. A primeira é a gente entender que aquilo que vai, de alguma forma, ser estruturado como uma violência, que a gente aqui vai trabalhar com as questões do assédio sexual e o assédio moral, não se iniciam do nada. Elas têm uma base, começam de algum lugar, uma violência sutil que já vai sendo de alguma forma institucionalizada. E a isso a gente está dando um nome de hostilidade, que é o tema que eu tenho trabalhado, que muitas vezes a gente só consegue, num primeiro momento, observar por meio das atitudes e dos comportamentos hostis que já estão de alguma forma presentes ali nas relações. Então a gente trabalha basicamente com esses dois conceitos para, a partir daí, conseguir estruturar, né? Então, qual é o objetivo do nosso artigo? De alguma forma, compreender como essas manifestações de hostilidade, então, como se fosse essa violência sutil, prévia, ela já de alguma forma pontualmente presente e com uma necessidade de ser olhada, de ser, né, de ser observada no dia a dia. Por conta disso, se torna uma grande problemática, porque de alguma forma a gente, ao observar o início, a gente de alguma maneira consegue preventivamente trabalhar isso lá na frente, evitar que o trabalho só seja feito lá na frente. Então, o nosso problema é partindo do princípio de que a hostilidade produz sim já um sofrimento e que de alguma forma já vai deteriorar os vínculos e comprometer as relações institucionais. Obviamente, a nossa justificativa, então, é que a partir desse mapeamento a gente tome já medidas que sejam preventivas para que, de alguma forma, a gente consiga trabalhar lá na frente com as questões relacionadas ao assédio. A metodologia ela é toda baseada numa pesquisa documental, em que a gente vai partindo da ideia dos comportamentos hostis e da hostilidade, pegar a documentação e aquilo que a Convenção 190 da OIT e a Recomendação 206 e a jurisprudência, a professora Mariela só pode falar melhor sobre isso, de alguma forma já caracterizam ali como um problema.
que a gente está chamando de comportamento hostil antes da gente entrar na parte da documentação que a professora Maria Lúcia vai falar? A gente parte de um princípio de que a hostilidade ela é presente na relação e a gente pode observar tanto através de atitudes quanto através de comportamentos. E aqui a gente vai situar basicamente em três grandes atitudes. Uma que a gente está chamando de desumanização e que tem ali alguns exemplos de comportamento. Outro que a gente está falando de uma atitude de desprezo, que já há uma desqualificação, uma negação do outro e que já de alguma forma produz algum tipo de sofrimento. E uma atitude que a gente está chamando de descaso. Cada uma dessas atitudes, elas se desdobram em alguns comportamentos, que é isso que a gente está propondo mapear. Maria Lúcia? Vamos lá. Bom, eu vou analisar rapidamente a questão das condutas que geram o assédio moral, o assédio sexual, e também discriminações dentro dessas atitudes que a Laura trouxe como o que a gente considerou de atitudes hostis, tá? Então, a gente tem uma definição do assédio, né, de uma humilhação reiterada e repetitiva. Então, e tanto eu posso ter do superior hierárquico para o inferior, a gente está falando de relação de trabalho, né, como entre colegas de trabalho, como de subordinadas em relação ao superior hierárquico. Então, ela ocorre em diferentes níveis das relações de trabalho. Não é algo só do chefe em relação ao subordinado. Essa definição que a gente está trabalhando, ela é uma definição que ela vem de doutrina e jurisprudência. O Brasil não tem uma legislação para relações privadas de trabalho que trate de assédio moral ou assédio sexual, tá? Esse caso da Orange eu trago como um lembrete, né, da importância do tema. Então, foi um primeiro caso de uma condenação criminal de dirigentes de empresa, justamente por conta de condutas assediantes, e aí de uma forma de assédio que é considerado assédio institucional, que é quando eu tenho um assédio que se espalhou praticamente como uma cultura empresarial, que gerou 39 suicídios na França. E foi a primeira vez que dirigentes foram condenados por homicídio culposo por conta de conduta de assédio. Então, para a gente entender o porquê dessa importância, né? No Brasil, a gente, como eu falei, a gente não tem uma legislação, então a gente trabalha com definições de jurisprudência, definições de doutrina, e a gente tem cartilhas do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, de uma série de tribunais, além das jurisprudências, doutrina e tudo isso. No Brasil hoje, qual é o elemento central para eu considerar algo como uma conduta assediante? É a repetição ao longo do tempo, tá? Então, no assédio moral, depois a gente vai falar do sexual, mas no assédio moral, eu tenho uma repetição durante o tempo de atitudes que humilham uma pessoa, ou às vezes um grupo de pessoas, né, de variadas maneiras. Então, nessas cartilhas normalmente vem elaborado isso, mas a própria cartilha do TST, ele ressalva isso, que uma atitude isolada, ela pode gerar um dano moral, mas ela não vai ser considerada como um assédio moral, porque hoje ainda se exige essa repetição, tá? E qual é então a diferença que eu tenho entre o que eu tenho de posição dominante no Brasil e Convenção 190? Como eu falei, a gente, no Brasil, para a configuração de assédio, exige-se essa atuação reiterada, né? De uma pessoa contra outra, ou contra um grupo, ou um grupo contra uma pessoa, que pode acontecer, como eu falei, em diferentes níveis. Já a Convenção 190 da OIT, ela traz o conceito do assédio, né, da violência do assédio, a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças de ocorrência única ou repetida. Então, essa é a maior diferença que a gente tem hoje entre o conceito da Convenção 190 e o comportamento no Brasil.
também a convenção traz um elastecimento de possibilidades de configuração desse assédio. Então, não só dentro de uma relação de trabalho intrínseca, né, mais tradicional, da relação de emprego, como a gente chama no Brasil, mas de situações que podem ocorrer dentro da empresa ou fora da empresa, e relacionando-se a diferentes pessoas, inclusive estagiários e tudo isso. Então, pode ocorrer durante viagens, treinamentos, comunicações, enfim. A jurisprudência no Brasil já aceita esse elastecimento, já tem, inclusive, questões de uso de redes sociais e tudo isso que podem ser considerados, tá? O assédio sexual. A gente tem uma definição de assédio sexual na legislação penal, que não é que é o assédio sexual tradicional. Então, ele exige para a tipificação penal que seja feito pelo superior hierárquico, mediante ameaça ou oferecimento de vantagem para obtenção de favores sexuais. Já na relação de trabalho, o TST, a jurisprudência, o Ministério Público do Trabalho, eles trazem uma definição de que é uma conduta indesejada de natureza sexual que restringe a liberdade sexual. E não há necessariamente a necessidade de ser reiterada. Qual é essa figura? Ela se assemelha a quê? No Brasil, há pouco tempo o Código Penal foi alterado e foi criado um crime, que é o crime da importunação sexual. Então, a definição de legislação penal da importunação sexual, ela está mais próxima do conceito do que se chama de assédio sexual nas relações de trabalho. Tá? Mais uma vez, a gente tem na Convenção 190 da OIT a configuração também da violência, né, sexual. Então, a violência sexual ela está dentro de um conceito mais amplo de violência e assédio, e ela considera também agravantes, por exemplo, como as questões de violência ou assédio com base em questões de gênero. Bom, possíveis formas de combate atual no Brasil. Acho que o que a gente precisa ter no ambiente empresarial hoje é essa percepção do ambiente de trabalho, da cultura da empresa, a relação com o cliente, a criação de um canal de comunicação confiável, conscientização de gestores, multiplicação de orientação, alteração de forma de gestão, são alguns dos elementos previstos na legislação, na Lei Emprega Mais Mulheres, a 14457, que trouxe a necessidade, primeiro, de que o tema do assédio seja analisado pela própria CIPA, né? E a necessidade do canal de denúncia, de que realmente seja efetivo esse controle, tá? O impacto que a gente teria da Convenção 190, na questão brasileira seria o alargamento do conceito para o ato único, né? E um aumento de sujeitos passivos, além da ampliação do conceito do ambiente de trabalho e a definição, né, utilizando a perspectiva de gênero em consonância com as regras do CNJ. Então, se houver essa aprovação, eu acredito que vai haver uma necessidade de normativação em lei para as relações privadas de trabalho que hoje não existem. E agora a Laura fará as considerações finais. Bem, então, só para a gente fechar um pouco dessa visão que a gente está trazendo, juntando toda a proposta de pensar a questão do sofrimento no trabalho através da psicologia versus aquilo que o direito está nos propondo em termos de intervenção, a nossa ideia é, a partir disso, repensar, trazendo novas práticas de gestão, novos modelos, e a partir disso aprender a mapear, que acho que é toda a nossa base do artigo, parte exatamente desse princípio. Como é que a gente pode, antes de se tornar um problema, passar a mapear esses comportamentos e essas atitudes que a gente está chamando como hostil e que, de alguma forma, se não preventivamente, se a gente não conseguir olhar para isso de modo preventivo, isso lá na frente pode desencadear um grande problema, como a gente bem viu aí nos exemplos da professora Maria Lúcia. Acho que é isso. Vou parar o compartilhamento aqui.
Pronto, Cantinho. Hoje fechamos. tudo está acontecendo aqui. Ah, meu Deus. Mas que prazer, viu? Prazer ouvi-las. Né? Assim, sobre. Eu creio que a Dora não está por aí, né? Para fazer a apresentação. Não. Vinícius chegou? Alguém? Não? Bom, então, bom, bom porque eu tenho um tempinho para conversar com vocês. Extremamente interessante, tá? Eu gostaria novamente de me desculpar com vocês pelos acontecidos, né? Parece que tudo que tinha acontecido de errado aconteceu hoje, mas nem sempre é assim, né? É sempre esse, esse, esse colóquio é muito importante para conhecer situações, para verificar situações em outros países, para fazer um comparativo com as nossas. Então, eu vejo só de forma positiva, tá? Então, já é um prazer muito grande conhecer vocês, conhecer as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo. Bom, vejo assim algumas convergências centrais, né, entre todos os artigos que foram apresentados. Mas, apesar, né, de incidirem sobre campos distintos, né, tem gente falando tributário, direitos humanos, ambiental, laboral, né, plataformas digitais, entre outros, e de se encontrar também em momentos diferentes, né, tem pesquisas que são embrionárias, tem outras pesquisas que já estão prontas, né, e trazem aqui os resultados para nos demonstrar. Então, isso é importante também de salientar essas coisas. Os trabalhos eles compartilham núcleos estruturais que são comuns, a centralidade da dignidade humana, como limite do poder estatal e econômico, um diagnóstico de insuficiência dos modelos jurídicos tradicionais, ênfase em problemas estruturais e não episódicos, né? Então, eu fico muito feliz em estar aqui discutindo essas coisas. E esses pontos revelam também uma coerência temática elevada, né? Entre os artigos, ainda que cada um opere no ramo específico do direito, é extremamente gratificante participar. Bom, o trabalho do Murilo, né, que eu vi parte, mas li com muito carinho, ah, trata de um artigo assim, de altíssimo, é um artigo de altíssimo nível teórico, conceitual, argumentativo, uma maturidade acadêmica também, compatível com a pesquisa doutoral que ele vem fazendo. Demonstra um domínio técnico simultâneo, né, do direito constitucional, tributário, governança algorítmica. Então, eu tenho vários pontos aqui, tá, pessoal? Às vezes eu vou me estender muito, mas eu gostaria de enviar, né? E eu vou aqui tomar a liberdade de colocar aqui meu e-mail, né, para que caso tenham interesse, eu fiz alguns comentários, às vezes não dá para a gente falar tudo, mas alguns comentários de cada um dos artigos, tá? Se vocês tiverem interesse, eu encaminho para cada um, eu sempre faço isso nas bancas que participo do Iberojur, do Comped, e eu gosto de sempre enviar. Então, assim, ó, eu acho que o Murilo Mihaly Hildebrandt, né, ela trabalha seu tema de uma forma tão dinâmica. Julie Cohen também, Paul Baker, se você quiser, eu tenho até os textos aqui, tá? O Walter, né, infelizmente eu não consegui ouvi-lo, Walter, né, também o texto tem uma consistência filosófica, né, clareza conceitual, uma coerência interna, né, ideia de hermenêutica verde é essencial, muito legal. Achei assim, é, uma, como eu não via sobre bibliografia, né, se tratava de um resumo, a gente se sente às vezes meio até envergonhado de enviar certos textos, porque às vezes são textos simples para você que está num estágio mais aprofundado, mas Klaus Bossermann, né, o princípio de sustentabilidade, Hans Jonas também, né, o princípio da responsabilidade, François Host, né, Natureza Mais da Lei. Eu acho que esses são textos que eu acho que poderia ajudar você aí, né? Porque, apesar de ter uma nítida maturidade teórica, né, e domina as categorias de direito contemporâneo, né, a gente tem
né, a gente peca às vezes por fazer um texto predominantemente teórico, né? A gente precisa, então, às vezes, dialogar mais com conflitos ambientais concretos. Mas é só assim, o que eu li tá perfeito, né, no seu resumo. Ah, a professora Elizabeth, extremamente interessante, precariedade laboral, né, das plataformas digitais. Né, isso é um problema mundial, né, professor? Infelizmente, eu estava vendo a senhora, né, falando, né, meu filho mora no Porto, trabalha no Porto e reclama de toda a situação, né? Trabalha também com plataformas, né? Eu trabalho na plataforma, então é diferente, mas sempre reclama demonstrando os efeitos dessas questões com pessoas, com imigrantes, os impactos são muito ruins. Né? Mas o artigo tem também densidade normativa, domínio da doutrina portuguesa, né? Uma leitura clara assim das transformações impostas pelas plataformas digitais do trabalho e também a proteção social. Então, articula também com precisão a ideia de precariedade, algoritmos, né, e a crise nesse nosso estado, né, nesse welfare state, se é que podemos chamar assim. Mas eu sugiro, se é que eu posso, né, na minha pequenez, né, Alain Supiot, né, ele baseia o trabalho dele no espírito, chama, eu não sei se a senhora conhece o livro, mas é o Espírito de Filadélfia, né, que é um trabalho na mercadoria. Eu acho que essa seria uma obra legal. Mas tem Valério de Stefano, né, dentre outros. E também o trabalho da professora, né, Maria Lúcia e da doutora Laura também, isso é excepcional. Né? É sempre legal essa multidisciplinariedade, ver como. Eu tenho medo de falar, né? Porque às vezes psicólogos ficam sempre analisando a gente, né? Eu tenho medo de estar escorregando aqui em algumas nuances. Mas o trabalho também se destaca por uma acessibilidade social, qualidade temática, que mais, uma utilidade pública, prática, né? Ao tratar da utilidade, né, do fenômeno estrutural, né, anterior até o assédio formal, eu acho. É um enfoque preventivo extremamente relevante, né, e bem alinhado com as políticas públicas contemporâneas e até a ideia de compliance trabalhista também, né, aplicando a OIT e tal, né. Eu tenho algumas sugestões, não sei se já utilizaram, se já usaram, me perdoem, mas Christophe Dijoux, né, a banalização da justiça social também pode ser utilizado. Eu tenho a Ellen Cobb, Pinkos Cobb. Ellen Pinkos Cobb também, né, ela fala sobre workplace building em harassment. Eu achei extremamente interessante, às vezes, para poder utilizar, porque ela tem uma visão e uma pesquisa nesse livro sobre a estrutura do assédio, né, o bullying, assédio, em mais de 50 países, então, é essencial para a gente desenvolver. Bom, acho que eu falei muito, né? Os artigos revelam, então, assim, um nível acadêmico, né, alto, né, uma coerência temática, maturidade crítica, e compõe também um conjunto histórico extremamente sólido, eu acho, né, para um evento científico dessa natureza, né? Podemos escrever um livro coletivo, um dossiê temático futuramente, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui, né? Sou o direito do devir, né? Sejam bem-vindos, se quiserem escrever, se quiserem pesquisar com a gente, é sempre um prazer. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Eu falei muito aqui, eu acho. O Gustavo mandou o e-mail dele aqui. Quem quiser, por favor. Eu queria fazer uma Uma... pergunta para a doutora Elizabeth. Fique à vontade, fique à Posso, vontade. doutora? Pode, à vontade. Cá estou. A gente tem
por óbvio, o mesmo tipo de problema aqui no Brasil em relação aos trabalhadores de plataforma. Sim. É, claro que a realidade social é muito diferente, né? Quando a gente está falando numa realidade europeia, você está falando de trabalhadores que perdem alguns direitos, e no Brasil você está falando de pessoas sem direito absolutamente nenhum que ganham alguma coisa. Isso aí, assim. É uma diferença bastante gritante. Mas, pelo que eu percebi, aí essa é a questão que eu teria. Primeiro, se para contribuir para a Previdência em Portugal, quer dizer, ele poderia contribuir como um autônomo, ou uma figura diferenciada do Para autônomo, contribuir, para sim, a Previdência Social. Ele pode contribuir sem ter uma relação pode de como emprego. trabalhador independente. Tá. Sim. E Nós, só que é. nós temos que fazer a diferença entre Uhum, aquele que é economicamente dependente, que tem uhum, alguns direitos reconhecidos pelo Código de Trabalho, sendo que a uhum, Segurança Social considera que o economicamente dependente é aquele que trabalha por uma entidade mais de 50% do seu rendimento, e as uhum, entidades até têm que pagar uma TSU, portanto uma taxa. uhum. Mas na realidade, se nós pensarmos das plataformas, eles podem não atingir os 50, porque eu posso trabalhar em várias plataformas, Entendi. mas eu estou economicamente dependente. Funcionalmente, eu Uhum, dependo daquela. E aqui o nosso uhum. código não os salvaguarda. Tá. Então, eles conseguem reconhecer em cada plataforma que tem ali uma relação de subordinação, mas que é difícil porque trabalham em várias e nós temos entidades parceiras, portanto, entidades que têm várias plataformas para evitar Uhum, esta situação, não é? uhum. Eu sou o único trabalhador, mas trabalho de Em hora várias. a hora em várias plataformas. Na realidade, E, eu não consigo comprovar que tenha ali uma relação jurídica de subordinação, uhum, porque só trabalho certo. uma hora. Mas depois, na realidade, eu não, o nosso Código Contributivo considera que é trabalhador dependente economicamente desde que eu tenha 50% dos meus rendimentos para uma entidade. Ora bem, nós sabemos que são várias entidades. Como é que eu Uhum. consigo estar salvaguardado? Não consigo. Por isso é que eu lhes E, chamo aqui os quase dependentes. aham. Eu pelo que eu percebi, me corrija se eu estiver errada, Portugal também não tem, como o Brasil, não tem uma figura com uma proteção, um arcabouço legal protetivo, que ficaria entre o empregado e o autônomo, quer dizer, Temos algo o como prestador de serviço, temos o prestador de serviço, que é o trabalhador independente e o trabalhador que está subordinado, ou seja, há uma relação de vínculo que é reconhecido pelo Código de Trabalho, ok? E que depois seria temos os semelhante ao prestadores de worker do serviço, estão ao inglês. abrigo do Código Civil, do direito civil, não é? Uhum, Que aí são os contratantes, portanto, eu contratos, eles prestam o serviço, mas não têm uhum, direito a férias, não têm direito a subsídio de alimentação, não têm, não é? Eles têm o dever de comparticipar para a segurança social, isso sim, uhum, ok? Mas não há aquele. O problema é que eu tenho várias prestações e na prática, há muita atividade paralela aliada, sobretudo esta questão dos imigrantes, que são pessoas mais vulneráveis, não é? E que depois acabam por ser os novos escravos das uhum. plataformas, não é? Portanto, Ah, nós não temos polícias, não temos inspectores todos os dias em cada lugar, não é? E se não houver uma alteração legislativa, criando aqui uma figura intermédia, não é? Um regime híbrido que abranja sim. todos os trabalhadores, Como o aos worker do prestadores, direito inglês. não é? Pois. Seria Eh, próximo ao worker do direito inglês, que é o que não existe, então, realmente, né? sim, É sim. mais ou menos como no Brasil. A gente tem o Exatamente. prestador de serviço, tem Sim. o autônomo, tem o empregado, mas Temos o não tem ninguém prestador, no meio. a nossa lei, até o Código Contributivo a nível da Segurança Social, reconhece o trabalhador independente e o trabalhador subordinado, que é aquele que está ao abrigo de um contrato de trabalho, Uhum. qualquer espécie. É como aqui. Não Pois, tem essa figura híbrida que o direito inglês tem, não, né? não, Que não. poderia dar um mínimo porque de repente seria muito mais fácil e Dignidade, mais rápido dignidade. gerar um mínimo de direitos, como Sim, um salário hora básico, uma contribuição exatamente, o previdenciária, rendimento alguma coisa mínimo que de gerasse uma salário. proteção social
dando a eles a independência que eles querem ter, né? Exatamente. Nós temos um salário mínimo, mas que se aplica numa relação jurídica de subordinação Sim, a um como aqui. trabalhador. Ao prestador, não. O prestador Uhum. tanto pode ganhar 100 como ganhar 20 como 1000, não é? Não há ali Sim, nada. É consoante os trabalhos que vou executando, não é? é um tema que Tipos realmente verdes. precisa ser discutido, né? É, acho que sim. Já Não é a agora, minha área, mas sim, só para sim, dar uma contribuição, no Brasil, nós temos o trabalhador autônomo, que no regime previdenciário ele é chamado de contribuinte individual. sim. Nós aqui também temos isso. Engloba Sim, é o prestador. Sim, desde, sim. por exemplo, um médico, um profissional Sim, autônomo, sim. liberal. O Ele advogado. recolhe, Sim. o advogado, o psicólogo, o dentista, Nós também ele temos recolhe isso. como contribuinte individual. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que tem um fenômeno no Brasil é que muitos trabalhadores de aplicativos, Uber, iFood, eles são MEI, é uma outra figura. Eles atuam como um microempresário individual e por isso eles possuem um CNPJ. Então, Pois. é mais um. Eu não sei se Portugal tem isso, mas Podem a estar coletados, mas não deixam de eles ser independentes. Não deixam de ser trabalhadores eles são independentes. empresários, Sim, o microempresário individual. sim. Ele Sim, legalmente microempresa, sim, sim. exatamente, só que é uma empresa individual. Ele Sim, não tem é sócio, é ele sociedade sozinho. unipessoal por cotas. É unipessoal cá, é uma sociedade, não é? Acaba por ser uma Unipessoal, pessoa mas micro. coletiva, mas É, só com sócio, não é? exatamente. É Essa é a algumas figura que sociedades. hoje, majoritariamente, ela Sim, cá também. Cá englobou também. os Sim. empregados de aplicativos. Então, não é que não haja uma figura jurídica. O que se está discutindo hoje no Brasil é que provavelmente já há um zum, zum, zum político que isso vai ser votado agora, no primeiro semestre de 2026, na Câmara dos Deputados, é o marco jurídico, a regulamentação desses profissionais aí de aplicativo, que são MEIs, que são microempresários individuais. Eu não sei se será criada uma nova ficção jurídica, uma espécie de Vai ter que MEI ser. digital, ou se direitos trabalhistas serão incorporados ao MEI que já existe hoje. Eu não sei o rumo que a discussão política vai caminhar, mas também não é que não haja nenhum tipo de regulamento no Brasil. Há sim lei. Pode não ser o suficiente e como deveria ser, mas não há um universo assim de precariedade, vou usar a palavra da senhora que eu achei forte, assim, uma escravidão. Isso no Brasil não existe. Pois, mas nós também, a questão, a grande questão é o seguinte: isso é uma figura que também existe, é uma sociedade unipessoal, por cotas, mas se nós pensarmos o seguinte: isto é um empresário que trabalha para uma plataforma única durante 8 horas por dia. Isto é uma fuga a um contrato de trabalho, ou não? São questões que eu levanto. Portanto, podemos entender isto desta forma. Porque esta figura é para questões fiscais, mas nas realidades, se nós formos analisar a situação em concreto, nós temos os falsos recibos verdes, que a pessoa emite o recibo, mas na realidade está 8 horas diárias numa entidade, até mais. Nós temos pessoas a 14 horas, embora o limite em termos de código de trabalho seja 8 horas, com algumas exceções. Mas isso é uma fuga. Eu constituo uma microempresa, portanto, sou a única pessoa que trabalha na empresa, constituo-me como pessoa coletiva para efeitos fiscais, mas depois emito faturas em vez de ser um recibo. E já não estou como trabalhador considerado dependente economicamente, porque tenho uma sociedade. Isto pode ser, isto é, na realidade, muitas vezes, claro que isto tem que ser analisado caso a caso, porque eu posso ser um empresário e trabalhar em várias, e aí essa questão já não se coloca. Mas pensando nessa figura, agregada a uma única pessoa que está na mesma entidade a trabalhar, que entra às 9 da manhã e que sai às 18, e que muitas vezes nem a hora de almoço tem, não tem direito a férias, não tem direito a subsídio de Natal, não tem algumas regalias que são que os outros trabalhadores que estão no mesmo espaço de trabalho, a trabalhar da mesma forma, não é? Têm.
Portanto, são estas questões que eu deixo em aberto e que se colocam e que na realidade, na prática, já existem. É muito complexo. Só É, Eu só dois queria exemplos falar uma. para dizer da tá. complexidade. Primeiro, Sim. imagine um médico Não, o especialista, médico é um diferente. médico do O médico é trabalho. diferente, sim. Então, todos os empregados precisam passar por exames admissionais e demissionais. Sim, sim. Imagine que um médico do trabalho, um profissional autônomo, liberal, ele atenda exclusivamente empregados de uma determinada empresa. Isso Mas não tem faz com que ele limites. A nossa lei tem limites. É, só o segundo. Esse é o primeiro exemplo, que eu acho a que medicina de difícil trabalho. falar que a exclusividade da prestação de serviço configuraria uma relação trabalhista embutida. É possível, sim, mas não de uma forma geral, porque existem exceções, ou não sei também o tamanho dessa exceção, se é exceção ou não. E a segunda, existe também no Brasil, por exemplo, os motoboys. Muitos motoboys se organizam por cooperativas. Então, existe a cooperativa de entrega, né? De fazer esse trânsito de Sim, sim, sim. mercadorias. Ele é um cooperado. Ele não é um empresário, ele não é um empregado, e ele não é um microempresário individual. Ele é um cooperado. E Cooperado, ele é trabalha cooperante, 8, 10. sim. Sim. Aí Mas, não é uma mas tem relação uma figura trabalhista. base, não é? E há provavelmente Como? uma relação dessa do cooperante com a entidade, que pode ser reconhecida como Aí já é parceiro um de outro, trabalho. já é uma outra regulação jurídica, com lei específica, né, Exato. É, das cooperativas. Há formas de É bem dar. complexo. Sim, sim. É complexo. é, eu tive uma experiência. Não sei se quem é do Brasil conhece a AMA BR, é a maior associação de entregadores, o presidente é o Gringo. Numa associação que eu era, na época eu era presidente de estudos sindicais, a gente convidou o Gringo para conversar e falar sobre os propósitos da categoria e tudo isso. A categoria do motofretista, ela é uma profissão regulamentada no Brasil, existe uma lei própria para eles, mas não reconhece necessariamente a relação de emprego, porque a relação de emprego teria que estar dentro dos conceitos da lei trabalhista aqui no Brasil. É, a lei brasileira, doutor Murilo, para a relação de trabalho, ela considera que a exclusividade não é elemento essencial da relação de emprego, você tem que analisar outras questões. Mas conversando com o gringo, porque eu acho que é muito importante a gente ouvir as pessoas da própria base, né? Eu tenho não sei se é porque eu trabalho há 38 anos em negociação sindical, eu acostumei a conversar com as bases. E então eu falei, eu acho que é essencial a gente trazê-lo para ele falar da experiência dele. E o que realmente ele falou que eles reivindicam é um mínimo de proteção, como um salário mínimo hora, uma questão previdenciária, mas que eles não querem relação de emprego, porque no Brasil, inclusive, a relação de emprego, ao ter a subordinação, então, por exemplo, se ele trabalhasse para o iFood poderia proibi-lo e até demiti-lo por justa causa se ele trabalhasse numa outra plataforma, né? Então, eles não querem isso. Eles querem ter essa liberdade. Eles querem, por exemplo, que muitos aqui, pela pesquisa que o próprio gringo fez, muitos têm um trabalho, e só que complementam a renda com essas entregas, ou até mesmo para o próprio pessoal de Uber, né? Existe uma legislação, um projeto de lei que está para ser votado, mas ele é só para motorista de Uber, de carro, de aplicativo, não envolve o motofretista, até porque já existe uma legislação do motofretista. Então, o que eu acho é que, por exemplo, no Brasil especificamente, que é a realidade que eu conheço e conheço de ter conversado com ele ter mostrado as reivindicações deles e tudo isso, inclusive situações difíceis que ele passou com o sindicato, de ameaças e tudo isso. O que eles querem é isso, é ter um mínimo de proteção social, né? De um salário mínimo hora, de uma proteção previdenciária, alguma coisa assim, mas eles não querem o vínculo de emprego tradicional no Brasil, porque pela legislação brasileira ele não poderia. Ao mesmo tempo, porque normalmente o que ele explicou para mim foi isso. Não é que ele trabalha com um aplicativo agora, depois outro. Não, ele trabalha com todos ao mesmo tempo. Aí ele olha no painel dele lá que ele tem todos, qual é a entrega que vale mais a pena? Ele vai naquela. Então ele está no iFood, no minuto seguinte ele está numa outra, então é realmente uma rotina. Foi interessante conversar com ele, porque é uma rotina muito dinâmica, né? E muito diferente do que a gente está acostumado. Então,
Eu acho que, quando eu falo que é um tema que tem que ser estudado, eu acho que é porque ele tem que ser estudado justamente socialmente, né? Você conhecer a realidade, porque a gente querer, às vezes até, né, um estudioso, um jurista ou um parlamentar, ele querer regulamentar uma relação prática que ele não conhece profundamente, você vai acabar gerando uma lei que ela não vai ser cumprida. Então, eu acho que isso é desnecessário. Eu acho que é importante a gente conhecer as pessoas envolvidas nessa relação, né? Eu acho que é um dos temas mais polêmicos. Tem que ser visto caso a caso, tem que ser analisado. Aliás, a jurisprudência laboral fala, não é? Tem-se pronunciado cada vez mais, mas pronuncia-se no sentido de que todas as relações que se consiga, pelo menos caracterizar dois indícios, não é? Uma retribuição certa, um horário certo, utilizar ferramentas da entidade, ele tende a caracterizar como uma relação jurídica subordinada. Ok? Tem, o próprio Supremo Tribunal fê-lo este Vocês, ano em várias decisões. vocês conhecem, eu coloquei no chat, vocês conhecem essa aplicação, iWolf? Essa discussão de iFood, de Uber, a Uhum. tecnologia avançou tão rápido que isso eu acho que é muito, esse iWolf é muito mais complexo ainda. É uma plataforma nova, ela deve ter um ano mais ou menos, ou dois no máximo, que ela é como se fosse o Uber do trabalho intermitente. Uhum. Então, é a precarização absoluta da prestação de serviço. Mas Você pode não ser tem uma opção. relação trabalhista, trabalha um dia por semana e em cada empresa diferente, não recebe nenhum tipo de direito trabalhista, férias, FGTS, 13º, recolhimento previdenciário, absolutamente nenhum. Você trabalha, você pode trabalhar 4, 5 ou 6 horas por dia, e assim e os trabalhos bem básicos, garçom, copeira, arrumadeira, auxiliar de cozinha, auxiliar de caixa, coisas assim realmente da base da pirâmide, digamos assim, da atividade laborativa. Eu fiquei sabendo dessa plataforma tem uns 6 meses. Quando eu não trabalho, não sou procurador trabalhista, não atuo na seara trabalhista, mas quando eu fiquei sabendo que eu fui me informar, eu digo, meu Deus do céu, isso existe. E é possível isso, e é possível. Assim, milhares de pessoas se cadastram nesse iWolf aí, e devem existir outros concorrentes. E é tudo, não há contato presencial, é como se fosse um Uber mesmo. As pessoas se cadastram pelo celular, o próprio celular informa onde a pessoa tem que trabalhar, o horário, e a remuneração, sei lá, o Prolabore, não sei como é que chama, é depositado online também quando a pessoa termina. Uma coisa assim, eu digo, meu Deus, eu que sou entusiasta da tecnologia, quando eu vi um negócio desse, eu falei, o TST vai enlouquecer quando eu vi um negócio desse. Porque não tem lei, não tem nada. Isso é fruto da reforma trabalhista lá, que regulamentou o trabalho intermitente e ponto. Então tem de tudo aí. Tem brasileiro, tem venezuelano aos milhares, tem boliviano aos milhares, e o negócio está se alastrando. E isso que a doutora Maria Lúcia falou é a realidade. Eles mesmos, quem sofre com a precarização, não quer a estabilização, a regulamentação, a concessão de direitos. Eles não querem isso. A liberdade, ela meio que foi culturalmente atrelada à tecnologia, ela virou um valor absoluto para as pessoas. Então, ele quer ter o direito lá de trabalhar hoje sim, hoje não, agora sim, agora não, para a empresa X, para a empresa não. O cara do Uber, se não for com a minha cara, não faz a corrida, o iFood não entrega. Assim, realmente é quase que uma coisa do Bauman, né? Virou tudo líquido. Não tem mais concretude nenhuma, não tem estabilização, não tem relação jurídica, não é nem de longo prazo. É relação jurídica de mesmo de curto prazo, o povo não quer mais. É tudo muito rápido, muito efêmero, fugaz. E se encher o saco eu não quero, e se gostar faz mais um pouco, mas nunca faz muito mais do que isso. Eu me questiono, assim, não na seara jurídica. Alguém falou que era psicólogo aqui, eu não me atentei quem era, peço desculpa, mas Ou eu acho eu. que isso tem consequências. É a Laura, eu acho que isso tem consequências no relacionamento mesmo das pessoas e na sua própria psique. O negócio é tão curto, tão Bastante. efêmero, ágil, não, tão líquido. Será Sim. que a gente consegue viver assim? Eu, Quantos anos, meu Deus? Como é que as famílias eu vão sou, ser eu sou um formadas? Como é que os estudioso. casais?
os filhos vão nascer. É Nosso, isso. nosso grupo de pesquisa, Murilo, justamente pesquisa essas questões, as questões de impacto do direito, no direito, da tecnologia. Então, a gente tem, eu costumo dizer, fazendo uma metáfora, que a gente está no centro de um furacão. E no centro do furacão é uma aparente calmaria. Então não tem nuvens, né? O negócio, os ventos são comuns, mas lá fora a situação tá muito complicada e para toda a sociedade. A tecnologia trouxe alterações em todas as áreas. A gente via há 10, 20 anos atrás os impactos da tecnologia quando surgiram nos crimes, nas relações de consumo. Então, novas figuras criminosas que a gente não tinha. Eu lembro de ministros do Supremo falando que o direito não precisava se adaptar à internet, a internet é que tinha que se adaptar ao direito. Eu lembro dessas questões. E aí isso foi, só que é uma mudança social, é uma mudança. Castells, né, Baudrillard, nas relações, Castells traz isso, principalmente no que diz respeito à economia, e Bauman. O mundo está mais. E vários outros. ah, eu lembro de um filósofo, agora esqueci o nome, da Universidade de Barcelona também, o Gonçalo Maios. O mundo a situação está mudando e nós estamos diante de mudanças de paradigma, seja na área trabalhista, em todas as áreas. Na área constitucional, na área de soberania, visto que segundo alguns autores, nós temos um eu digital, e esse eu digital, nesse momento que nós estamos aqui, talvez esteja sendo ali atacado aqui no meus, às vezes nós estamos sendo hackeados aqui, os nossos direitos, então, é, é, tudo está acontecendo e o direito funciona com mudanças muito, muito sutis, né? Isso e o estudo disso é muito importante, né? E aí vocês estão trazendo aqui as questões da área trabalhista que eu não sou, né, um estudioso, acompanho, mas bem a média distância. Mas olha que interessante, vão surgindo situações. Essa Wolf eu não conhecia. Olha que interessante, que loucura que é isso. Né? Isso vai. Professor A Sildos, situação me é permita muito, só muito. uma parte. O que aconteceu na Indonésia no início desse ano e o que está acontecendo no Irã hoje, né, esses dias, esse protesto violento e a repressão mais violenta ainda, isso não é fruto do acaso, não. Eu tenho 49 anos, sou da geração X. A minha geração e a próxima geração dos millennials são as duas últimas gerações que foram alfabetizadas e cresceram no mundo analógico. Da geração Z para frente, as pessoas só conhecem o mundo digital. Não tem mais a referência para comparar as coisas. A realidade absoluta é a realidade digital. Eu temo muito pelo nosso envelhecimento, porque eu duvido, quando eu tiver 70, 80, 90 anos, que um garoto que nasceu hoje, educado, cresceu, toda a psique dele foi desenvolvida no universo digital, que ele aceite trabalhar 8, 10 horas por dia para pagar imposto, recolher contribuição previdenciária para dar uma vida digna aos velhinhos. Não vai ser assim. Esse valor cultural nosso como sociedade, ele não nasce em árvore. Não tem chocadeira que tem um ovo que agora nós somos culturalmente. Não. Isso é fruto de uma construção longa, histórica, analógica. Nós trabalhamos porque É, sabemos a importância disso, né? Dos vínculos estáveis de família, de trabalho, casa própria, estudo, mestrado, doutorado, isso tudo está dentro da nossa psique, fruto de uma construção cultural. Os mais novos não têm isso. Eles enxergam o mundo de uma forma totalmente diferente do que nós aqui enxergamos. Então a gente fica. Eu achei massa o que a doutora Maria Lúcia falou. Precisamos conversar lá com o pessoal que vai. Só que quando a gente tiver velhinho, ninguém vai conversar com a gente. A gente vai ser é, triturado. Quem tem juízo nesse mundo não tiver aí
votar, né? Se a coisa não mudar completamente, se seguir nesse rumo, cada um que lute aí para ter um envelhecimento digno. Porque a Previdência brasileira está quebrada já, ninguém aguenta mais pagar imposto. Mesmo com a reforma tributária, aqui no Brasil é a maior carga tributária do mundo. O dia só tem 24 horas. O que a gente vai fazer para arrumar mais dinheiro para conseguir dar uma condição digna para o nosso envelhecimento? E a gente está envelhecendo. Não sei. Obrigado pela parte. Professor, que isso, é um prazer, é um prazer. Professor Maria Lúcia, por favor. Eu coloquei aqui no chat, um site, é americano. Ele substitui, na realidade, ele faz lutas coletivas. Ele substitui os sindicatos. Então você entra lá, você coloca a sua petição, você diz sobre condições de trabalho no local que Desculpa. você trabalha e fala, olha, Meu eu Deus. preciso de ajuda para ter uma melhor condição de trabalho, ou tá havendo assédio no Starbucks tal, enfim. E eles fazem essas campanhas, eles colhem as assinaturas, eles arregimentam pessoas, fazem movimento, e tem, se vocês entrarem no site, tem vários cases de sucesso em que eles conseguiram que os empregadores melhorassem as condições de trabalho, nos Estados Unidos, né? Porque essa questão da plataforma, a relação coletiva, a relação sindical seria uma possibilidade de alguma regulamentação mais prática, né? Só que no Brasil o sindicato só representa empregado, né? E com relação, com vínculo de emprego vigente, ele não representa os trabalhadores independentes no Brasil são considerados por lei uma categoria econômica. Tanto que o motorista de ônibus, o motorista de caminhão autônomo, ele é um sindicato patronal, ele é um sindicato de categoria econômica. E por isso que quando o TRT2 chamou lá, a primeira é o GT, que é uma central sindical e não tem personalidade sindical, e depois o Sindimoto para conversar com o iFood e tudo, eu falei, gente, por que que eles chamaram? Porque assim, tipo, eu sou civilista também, né? É um negócio jurídico impossível de ser feito, porque as partes são incapazes, eles não podem assumir nada. Então, eu acho que o mundo digital realmente está crescendo. Essa plataforma é um exemplo, porque é tudo também feito via digital. Depois, claro, você tem os protestos, vocês vão ver lá se alguém se interessar de ver no site. Mas eles acabam conseguindo coisas e começa tudo, a relação é puramente digital e eles não são um sindicato, eles não são nada. E eles fazem o trabalho dos sindicatos. É bem interessante. Tem muito especialista Interessantíssimo. que vai ficar Só desesperado com esse Acabei. queria, negócio, eu viu? só queria aqui dar uma chega. Em Portugal, os trabalhadores independentes, prestadores de serviço, ficam ao abrigo de um contrato coletivo de trabalho, uma convenção. Portanto, têm alguns direitos reconhecidos a nível dos direitos coletivos. Então vocês já estão um pouco mais à frente, porque aqui no Já Brasil foi não. introduzida na Agenda Trabalho Digno Uhum. esse ponto, o artigo 10 do Código de Uhum. Trabalho. No Brasil não, porque a estrutura sindical da gente, ela não é uma estrutura livre, ela é uma estrutura eu brinco que o Mussolini odeia o Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas venceu a guerra e ele perdeu. Então a gente tem a estrutura do Mussolini no Brasil ainda hoje. Não se pode criar um sindicato do nada. Se você pesquisar, existem várias associações que se chamam de sindicatos de trabalhadores independentes, de trabalhadores de Uber, de trabalhadores de plataforma, mas eles não são sindicato, eles não têm personalidade jurídica sindical, porque eles não têm o reconhecimento do Ministério do Trabalho com o Cadastro Nacional da Entidade Sindical, que é o reconhecimento do Ministério de que eles têm uma capacidade sindical, porque a lei não permite que eles tenham. Então, eles são associações. Eles até poderiam fazer. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Ele poderia fazer um acordo coletivo, por exemplo, civil, como associação, mas ia abarcar só os seus associados, não ia abarcar quem não fosse associado, quer dizer, ele não tem um valor erga omnes. Mas aí a culpa é do Mussolini e do Getúlio, não tem nada a ver comigo. São situações Eles complexas. que não deixam. Porque Portugal tem liberdade sindical, né? Aqui não tem. Temos liberdade Aqui sindical. não tem. A Convenção 87 não foi ratificada pelo Brasil. Hum. Bom, pessoal, nós temos que encerrar, mas eu gostaria aqui de saudar a todos, todas. Ontem tivemos aqui uma tarde e já à noite em Portugal, comecinho, né?
É uma tarde maravilhosa, foi uma excepcional. Eu aprendi muito aqui hoje, gostaria de cumprimentá-los e convidá-los, né, para que nós possamos futuramente, né, aí desenvolver pesquisas juntos, se tiverem interesse, é um prazer muito grande. Meus contatos estão aí no chat. O pessoal do Beranjur também, né? Pode passar. É um prazer muito grande poder conhecê-los. E convido, se quiserem, os textos que eu fiz, os comentários do trabalho de cada um, eu encaminho com muito prazer. Gostaria de cumprimentá-los e despedir, né, com o meu melhor abraço. Até logo. Obrigada. Bom Obrigada. fim de semana. Obrigado, pessoal. Até a próxima.